Bom dia a todos, meu nome é Vinícius Gomes, eu sou meteorologista, atualmente trabalho na APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima, e vou falar com vocês sobre quarentena climática. Primeiramente, eu gostaria que todos aqui refletissem sobre o nosso lugar no universo. Nós vivemos num minúsculo ponto no meio do universo, e esse minúsculo ponto, parafraseando Carl Sagan, é justamente um ponto onde nós não temos como trocar de planeta, né? Então nós não teríamos como ainda visitar e ficar em outras regiões do universo, e com isso nós necessitaríamos realmente cuidar do planeta para que a gente consiga viver nele o maior tempo possível. Coisa que não vem, vamos dizer assim, acontecendo nas últimas décadas. Nosso estilo de vida, nosso cotidiano muitas vezes é prejudicial para o meio ambiente e faz que essas quarentenas venham a ocorrer. Seja ela, mesmo sendo natural, elas têm alguns princípios antrópicos, né? O ser humano acaba exercendo uma pressão maior do que a suportável pelo meio ambiente e vários problemas são gerados. Então, esse minúsculo ponto no universo, que é o nosso planeta Terra, ele tem algumas características. Dentre essas características, eu vou falar aqui mais explicitamente sobre o clima, sobre a atmosfera. Então, enquanto nós estamos agora confinados devido a uma pandemia, nós nos perguntamos, será que em termos de outros problemas que podem causar também quarentenas, será que as mudanças climáticas não seriam bem piores do que essa quarentena atual? Então é possível que daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, nós tenhamos uma quarentena que seja bem mais, vamos dizer assim, prejudicial, bem mais num estado de alerta maior, já que o meio ambiente realmente estaria com os seus limites já ultrapassados. Então, tem essa imagem na internet, pessoal, mostrando em termos de problemas que a recessão pode ser até pior do que a questão da Covid de algumas perspectivas, mas que as mudanças climáticas ainda podem ser pior do que a questão da recessão econômica e dos problemas que nós temos agora com a Covid-19. Então, é preciso se planejar para que essa quarentena climática ela não venha a ocorrer justamente devido a esses princípios antrópicos. Então, nós precisamos mudar muitas atividades, o modo que elas vêm ocorrendo, para que isso não seja necessário. Bom, nós temos aqui as listas do clima. Esse gráfico aqui ele foi feito por um pesquisador que ele queria mostrar com o avançar dos anos como a temperatura vem se comportando. Então, aqui na esquerda nós temos o gráfico mais azul e do lado direito nós temos aqui um gráfico já ficando mais vermelho. Esse gráfico é aqui Pernambuco, vem mostrando já nas últimas décadas um leve aquecimento da temperatura. Na realidade ele não seria tão leve, porque assim como a Covid, imagina o paciente aí tá com 37 graus e meio, ele ainda está febril, ele não precisaria procurar um atendimento, vamos dizer assim, de maior urgência, mas se fosse 1,5 grau, por exemplo, uma febre maior, estando aí com 38,5, já necessitaria de um atendimento mais urgente. Então aqui esse gráfico, apesar de não ter nenhum número,
a faixa dele, a amplitude dele seria mais ou menos de 1 grau a 1 grau e meio. Então vejam que do mesmo jeito uma febre, um estado febril, um estado de febre, pode ter graves consequências, assim como no corpo humano, também para o planeta, já que esse 1 grau de diferença poderia causar vários transtornos que em muitos casos poderiam ser irreversíveis. Então, para compor o nosso clima, vários são os aspectos que nós devemos levantar. Primeiramente, o motor, o combustível para todos os processos físicos químicos da atmosfera é a energia solar. Vejam lá no fundo que o planeta realmente ele é bem menor e qualquer atividade solar teria um grande impacto no planeta. Pode ter um grande impacto no planeta. Então, o motor seria justamente essa energia que vem do Sol. E essa energia, ela chega, por exemplo, para as plantas. As plantas acabam utilizando essa energia para compor ali a sua alimentação. Essas plantas, elas vão servir de alimentos para a cadeia, para toda a cadeia alimentar. Então você já tem uma interação aí do primeiro ser vivo com a energia solar. E aí, além dessa interação da planta com a energia solar, a planta necessita de um meio para se fixar, que seria justamente o solo, que seria uma matéria que ao longo de vários anos, várias décadas, milhares de anos, se formou. Então, justamente a energia solar interagiu com o solo, deixou ele mais frígido, formou esse solo que foi propício a essa fixação de alguns seres vivos, nesse caso das plantas que eu estou falando. E aí isso tudo é um sistema. Eu falei aqui desse sistema atmosférico, nós temos o sistema hidrológico, a biosfera, e apesar de ser um planeta só, nós temos várias perspectivas quando estudamos. Então, uma parte está estudando vegetação, outra parte está estudando só a litosfera, ali a parte do solo, por exemplo, outra parte, como eu, que sou meteorologista, estudando só a atmosfera, mas tudo isso faz parte do sistema terrestre e tudo isso interage entre si. Então, vários são os fatores que acabam formando o nosso clima, como por exemplo a quantidade de água e de continente que nós temos na superfície terrestre. Grande parte da superfície terrestre é justamente de água, enquanto que 29% aí do planeta ele é composto de continente. E isso acaba fazendo com que essa energia solar ela aqueça diferentemente essas regiões. E o ar, que nada mais é, a atmosfera nada mais é do que um conjunto de gases, na sua maior parte nitrogênio, e numa segunda proporção maior, o oxigênio, são os principais gases que compõem a atmosfera. Eles se aquecem e aí eles têm essa interação com o oceano, com o continente, e isso acaba acarretando numa redistribuição de energia devido a essas diferenças. Então, o ar se aquece de uma maneira diferente de uma região para outra. Então, por exemplo, nós temos outros fatores como a altitude. Quando você se eleva, por exemplo, você vai para uma serra ou algo do tipo, você vai notar que a temperatura do ar está diminuindo. Justamente esses fatores acabam causando uma mudança ali naquele clima local. E aí, além da altitude, da longitude, dessa questão de continentalidade e maritimidade, o planeta ele ainda está rotacionando e ele fica inclinado em relação ao Sol. E isso acaba gerando justamente as estações do ano. As estações do ano elas são bem visíveis em latitudes maiores, enquanto que aqui nos trópicos nós não temos uma perspectiva, nós não conseguimos ver tão bruscamente essas mudanças de uma estação para outra.
quando na realidade a gente acaba falando muito aqui de estação seca e estação chuvosa. Mas notem que a estação chuvosa ela não é necessariamente no inverno. A época do ano que chove mais lá no sertão, por exemplo, é no verão. E aqui no litoral é que chove mais durante o inverno. Então, tudo isso, todos esses fatores, eles estão se interagindo, estão interagindo entre si e acabam, de alguma forma, alterando ou não o clima. Se você tem mais energia, por exemplo, você poderia ter mais ter um clima mais quente. E aí tem vários fatores dessas interações que uma parte pode estar servindo para resfriar e outra parte para aquecer. Mas aí o que seria justamente o clima? Eu estou falando aqui de clima e de mudanças climáticas, mas ressalto aqui que tempo e clima são coisas diferentes. Muita gente acaba utilizando o termo como se fosse algo igual, quando na realidade não é. O tempo ele mede essas variações mais bruscas da atmosfera. Como é que a atmosfera está se comportando, por exemplo, de um dia para o outro. Enquanto que o clima ele já é uma característica média dessas condições diárias. Então, o tempo ele seria como se fosse o humor do lugar. Imagina, você acordou hoje de manhã e tá de bom humor e de noite você já não está com aquele humor. Então, você teve uma variação durante o dia, que é, por exemplo, na questão do tempo, de manhã não estava chovendo e de noite estava chovendo. Isso é uma variação no tempo. Enquanto que o clima, por exemplo, aqui do litoral, ele é mais úmido e o clima lá do sertão é um clima mais quente e mais seco. Então essas são características parecidas com personalidade, que elas não mudam ao longo prazo assim significativamente, mas tem essa diferença peculiar entre um e outro, apesar dos dois estarem relacionados. E aí isso é importante porque muita gente acaba vendo a previsão do tempo e não sabe como é que ela é feita ou muitas vezes, enfim, tem essas dúvidas e acabam até fazendo várias brincadeiras. Isso é algo normal na meteorologia do ponto de vista de qualquer país. O pessoal acaba brincando e até reclamando e fazendo algumas paródias aí, por exemplo, com Bingo, Mega Sena ou algo do tipo. E aí você vê que a previsão do tempo, apesar da gente ter tecnologias bastante avançadas, ela realmente é uma previsão. Você não consegue fazer algo 100%. Você não consegue prever nada em nenhuma ciência assim 100% de exatidão, né? É algo muito complexo. Só se você tivesse realmente um modelo bem mais simples para você acertar, né? Mas você tem esse componente complicador que você não consegue prever tão bem. Então você tem essa parte que é mais aleatória em relação à meteorologia e você tem uma parte mais determinística, que é o que a gente estuda em física, física colégio lá. Por exemplo, nós temos aqui um dominó humano, onde você tem um primeiro impulso e você tem essa causa, que foi esse primeiro empurrão, causando ali uma consequência que seria o dominó cair. E aí você tem isso bem estudado, por exemplo, pela física, e você sabe determinar o que é que vai acontecer ali. Você tem algo que é determinístico. Então a meteorologia tem tanto essa componente determinística, por exemplo, eu consigo falar, olha, tem uma nuvem que tá avançando do oceano e vai chegar daqui a 2, 3 horas em Recife. É necessário emitir um aviso ou não? Olha, vai chegar daqui a um dia, 2 dias ou algo do tipo. Isso é algo que a ciência faz. E você tem algo que é mais complicado, seria algo mais caótico. Além disso, nós temos alguns complicadores, como o pessoal que acaba achando que algo esotérico tem como
como controlar o clima, quando isso na realidade não é nada científico, né? O meteorologista ele não vai trabalhar com essa vertente esotérica, evidentemente, mas muitas pessoas acabam brincando também em relação a isso e até contratando tais serviços. Então, isso daqui é uma imagem de um dia que já tinha chovido de manhã, e aí o pessoal fez essa brincadeira lá, mas na realidade a gente não tem uma cultura de acompanhar essas previsões, né? E aí o pessoal acaba muitas vezes brincando ou reclamando de algo que nem acompanha. E é justamente esse fator caótico que eu estava falando aqui, entre o determinístico e essa parte aleatória, que complica as previsões a longo prazo. Então, nós temos aqui o efeito borboleta. O efeito borboleta é justamente para mostrar que pequenas incertezas elas podem causar incertezas muito grandes depois de um longo prazo, e aí você não teria condições de fazer uma previsão de qualidade para, por exemplo, daqui a um mês, tal dia vai chover ou não vai chover. Então, isso é bastante complicado. De certa maneira, nós temos como alterar o clima de um local, o microclima ali, por exemplo, nessa figura nós temos o efeito urbano ali na atmosfera, nós temos uma ilha de calor, onde notamos que justamente na região onde mais tem energia ali propícia, que ela fica justamente só para aquecer, porque, por exemplo, a energia solar ela serve tanto para aquecer o ar quanto para evaporar a água. Se, por exemplo, você tem ali o asfalto, e o asfalto você retirou aquele conteúdo de água que tinha ali no solo, o ar ele só vai ser aquecido. Note que aqui na periferia nós temos ainda a vegetação, então o ar ele acaba não ficando tão quente. Nessas regiões fica mais fresco, porque a energia solar chega ali justamente tanto para aquecer o ar, quanto para evaporar a água. E aí, de várias formas, o ser humano pode causar alguma consequência ali devido aos seus atos, como, por exemplo, desflorestamento, pode causar um aquecimento ali numa dada região, já que a vegetação ficaria mais rasteira. Esse desmatamento aqui, nesse GIF, vocês veem que tem uma interação dessa vegetação que está sendo queimada com a atmosfera por meio dessa nuvem aí, dessa pirocúmulos. A própria indústria acaba mandando muito carbono para a atmosfera, e essa matriz de carbono acaba ficando retida ali na atmosfera e faz que ela tenha um feedback muitas vezes negativo, já que vai aquecer fortemente a atmosfera. Então, por exemplo, em algumas regiões a poluição ela pode ser um problema gravíssimo. Então, lá na China agora com a quarentena, notaram que devido à quarentena, várias indústrias tiveram que parar, e com isso a poluição também diminuiu, e o pessoal estava pensando, parou para refletir se isso poderia melhorar ou não em termos de mudanças climáticas, melhorar a nossa situação, quando na realidade as políticas teriam que ser a longo prazo. Algo assim de poucos meses não afetaria, não seria tão benéfico, mas já mostra que se a gente conseguir fazer que essa matriz energética das atividades humanas seja uma matriz mais sustentável, seria algo benéfico para o planeta. Então, nós temos aqui a imagem da China antes e durante a quarentena, mostrando o nível de poluição. E essa poluição, como eu disse, por exemplo, lá na China tem a cidade mais poluída do mundo,
lá já é um problema gravíssimo que várias pessoas acabam tendo que sair, por exemplo, de máscara, como nesse caso daí. E, esse problema da poluição, ele já acaba afetando milhões de pessoas ao ano. 7 milhões de mortes são registradas ao ano. Esse slide eu peguei da Organização Mundial de Saúde. Então, milhões de pessoas elas morrem decorrentes, no final das contas, devido à poluição. Então, tem vários casos de doenças coronárias, câncer de pulmão, e, e isso já é um problema grave agora. Imagina com o aumento dessa poluição nas próximas décadas, onde é que isso vai parar? Então já é necessário realmente ter essa matriz energética mudada para uma matriz energética mais sustentável, porque, como eu disse, a gente só tem um planeta. Quando a gente está no cotidiano, que a gente pega algo, compra algo, que a gente joga fora, a gente não está jogando fora. Até a expressão é errada, porque o planeta é um só, você está colocando em outro local. Mas aquele lixo ali, ele, na realidade, ele teria que ser reciclado para que essas atividades fossem mais sustentáveis, né? E que a gente não tenha outro, por exemplo, outro tipo de quarentena, que nesse caso, a quarentena que eu estou falando seria devido a problemas climáticos, que seriam muito prejudiciais. Nós temos atualmente, sempre tivemos alguns problemas em relação ao clima, como por exemplo a questão da seca, e isso acaba afetando muito, por exemplo, o PIB de algumas regiões, a economia e a vida social. Então, em termos socioeconômicos, é bastante prejudicial esses fenômenos que são naturais, mas que se especulam, de certa maneira, que estão sendo cada vez mais extremos e frequentes devido a essas mudanças que ainda em si é um pouco polêmico se o ser humano está causando ou não, mas que de maneira, partindo do princípio da precaução, teria sim que nós teríamos sim que ajudar quanto a isso, né? Para não chegar lá na frente e ver que é algo irreversível. A gente tem que se preocupar agora para que problemas mais graves e irreversíveis não venham a acontecer. Então, o nosso PIB aqui no Brasil ele depende muito da agropecuária. Tem que ter cuidado com a questão do desmatamento, porque isso acaba afetando os biomas imensamente. Então, do ponto de vista que eu estava falando da atmosfera, é um problema, mas para o meio ambiente, em relação à fauna e à flora, já é algo bem mais nocivo. Então, a gente acaba empurrando mais a vida selvagem para alguns limites, e esses limites acabam, de certa forma, sendo correlacionados com problemas atuais, como, por exemplo, a pandemia que nós temos agora. Futuramente, será que nós teremos problemas com água, por exemplo, para chegar a ter guerra por água, algo do tipo? Então, em algumas regiões do globo já é muito difícil o acesso à água. Para falar a verdade, uns, acho que aí cerca de 700 ou 800 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável, então isso já é um problema gravíssimo. E aí eu vou mostrar um pouco sobre as tecnologias que a gente utiliza para monitorar esses problemas e para a gente também prever o tempo. Primeiramente, nós temos aqui uma pedra de previsão do tempo. O pessoal gosta de brincar com isso, bota uma placa lá mostrando a condição e a previsão, tipo pedra molhada, chuva, pedra seca, tempo seco. E apesar disso ser uma brincadeira, essa pedra realmente está dando uma informação ali, ela está te dando diagnóstico. Mas como seria esse equipamento para os meteorologistas? Essa daqui é uma plataforma de coleta de dados profissional. E aí, nesse equipamento daqui, nós temos os dados de temperatura, umidade, de chuva,
de temperatura e umidade do solo também chegando automaticamente, creio que dependendo da estação, de hora em hora ou 10 em 10 minutos. Então nós utilizamos esse equipamento para monitorar essas características. E aí em relação à chuva, vou ressaltar aqui que a gente mede a chuva em milímetros. Muita gente não entende esse conceito. Milímetros seria justamente pegar 1 litro de água, colocar em 1 metro quadrado e a lâmina, a altura da lâmina vai ser justamente de 1 milímetro. Então aqui nós temos outra tecnologia que seria os satélites. Eles captam algumas imagens do planeta e de acordo com essas imagens nós monitoramos o deslocamento, por exemplo, da nebulosidade e conseguimos definir em que regiões está mais seco e onde é que é propenso, por exemplo, a chover ou não. Então, essa parte colorida aqui seria a temperatura do topo das nuvens e a gente acaba com isso inferindo a quantidade de chuva que poderia causar. Nós temos, por exemplo, os drones também, é outra tecnologia de sensoriamento remoto, que basicamente teria o mesmo papel do satélite, só com a resolução espacial melhor. E aí nós temos o radar meteorológico. O radar ele também manda um pulso eletromagnético em direção a várias altitudes. Ele vai fazendo essa varredura e aí quando encontra uma nuvem, esse pulso ele bate na nuvem e volta. E aí com isso a gente consegue definir qual ser com a maior qualidade onde está chovendo ou não. Então, esse radar ele já faz uma varredura em 3 dimensões, enquanto a imagem de satélite do drone, na sua grande maioria, elas veem uma imagem como se fosse uma foto em 2D, no radar você já tem uma imagem em 3 dimensões. Então, aqui notem que, dependendo das cidades, você consegue ver até o bairro onde está chovendo naquele momento pelo radar. E aí nós temos supercomputadores. Os supercomputadores eles pegam todos esses dados de radar, de satélite, das PCDs, eles fazem vários cálculos e com esses cálculos, ao final de algumas horas, a gente consegue descrever como é que a atmosfera vai se comportar e aí com isso a gente faz a previsão do tempo. Esse tipo de computador aqui ele faz 258 trilhões de cálculos por segundo. E esse computador fica lá em São Paulo. Nós temos aqui um cluster, né, bem menor em Pernambuco. A gente roda um modelo meteorológico aqui também, já para ter um cálculo para nossa região, né, com a melhor qualidade. A gente utiliza tanto os modelos que são rodados em outras instituições, como aqui na da gente em Pernambuco. E aí, para vocês terem noção, essa matriz de dados ela entra num computador e tem várias equações físicas e o resultado final são figuras desse tipo, onde eu consigo ver, por exemplo, o vento, temperatura, umidade e a precipitação e com isso definir, por exemplo, a previsão do tempo ou fazer simulações climáticas. E aí eu tenho vários cenários vendo, olha, daqui a tantos anos, se continuar desmatando, se continuar emitindo tanto de poluição, o cenário possível é esse daqui ou esse daqui, por exemplo. E com isso você fala, olha, daqui a 100 anos a atmosfera vai aquecer, vai estar mais aquecida em 1, 2 graus, 3 graus ou algo do tipo. E é com esse tipo de ferramenta que a gente faz simulações para o clima e também para o tempo. E aí nós temos os objetivos sustentáveis. Os ODS são 17 objetivos que nós temos agora para os próximos anos, onde eles são a erradicação da pobreza, erradicação da fome, combate às alterações climáticas, cidades mais sustentáveis. E notem que do mesmo jeito que eu falei que os sistemas terrestres eles estão interagindo entre si, esses objetivos também eles são ligados.
Não dá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem local. Por exemplo, você chega para alguém e fala, olha, você está morando nessa área aqui de morro, você tem que retirar essa bananeira daqui porque ela é problemática e pode ter um deslizamento. Pô, a pessoa está mais preocupada primeiro com a fome, depois com o deslizamento, em muitos casos. Então você não consegue combater uma coisa isoladamente, você tem que pensar isso de um ponto de vista mais amplo, com todos esses aspectos interagindo. E esses objetivos são justamente para que a humanidade venha a conseguir evoluir de maneira mais saudável. E aí, como é que a gente poderia fazer isso? Bom, ao longo da palestra eu já falei na palavra sustentável, sustentabilidade, e o planeta ele realmente ele é necessário que nós tenhamos uma indústria mais sustentável. Então a gente não deveria poluir tanto, a gente deveria trocar algumas atividades e ter uma educação ambiental maior. Com isso, a própria questão da economia, se vocês pararem para ver, eu acho que o tema do ano passado de um evento que teve no IF foi sobre bioeconomia. E aí notem que o Brasil ele tem vários biomas e é um continente praticamente, então esses biomas a gente conseguiria retirar, vamos dizer assim, um valor muito grande deles, sem a gente precisar desmatar ou fazer algo danoso. Então a gente conseguiria ter uma economia mais voltada a retirar, a, não é nem retirar, mas aproveitar o que os biomas têm para oferecer e com isso agregar algum valor. Então, por exemplo, daqui a alguns anos, ou acho que até atualmente já vem ocorrendo devido a esses problemas que os jornais vêm mostrando com as falas do ministro do meio ambiente, né, de passar boiado ou algo do tipo, o pessoal acaba perdendo valor, porque cada vez mais as pessoas estão se preocupando com essa questão de sustentabilidade, e se você consegue mostrar que seu produto ele é mais sustentável, você tem uma vantagem competitiva. Então, por exemplo, você chega na Europa e fala, olha, produzi isso daqui no Brasil, não desmatei, não fiz isso, é sustentável, então esse produto pode ter esse valor agregado. Isso seria algo melhor para o planeta e de certa forma seria melhor também para a indústria. Então a gente precisa acabar revertendo algumas atividades para que elas sejam mais sustentáveis. Além disso, as cidades elas também vão precisar ser mais sustentáveis. Então, como eu falei ali do microclima, enquanto algumas regiões ficam muito aquecidas devido à questão do asfalto, a gente vai precisar trocar algumas infraestruturas cinzas para elas ser uma infraestrutura mais mista, onde você tem uma infraestrutura mais verde misturada com a cinza. Então, nesse exemplo daqui, notem que você tem tanto a parte da vegetação quanto a parte da infraestrutura ali do asfalto bem relacionada, vamos dizer assim. Cada vez mais esse tipo de atitude e esse tipo de política vai ser necessário para combater essas mudanças. E aqui um exemplo, por exemplo, das listas do clima. Eu mostrei aquelas listas lá no começo. Esse carro daqui, ele acaba utilizando essas vantagens que eu falei para ser mais competitivo no mercado. Então, é um carro elétrico, e aí com isso eu não quero dizer que ele não causa nenhum dano, mas ele pode ser mais sustentável do que os carros movidos a combustíveis fósseis, que justamente os causam maiores problemas à atmosfera. Então ele faz uma propaganda em relação a esse aspecto mais sustentável e com isso ele acaba conseguindo alavancar ali uma parte do setor, né, só para ele, vamos dizer assim. Então esse tipo de atividade vai ser cada vez mais demandada pela sociedade.
E a gente precisa ter esse tipo de atividade sendo fomentada e cada vez mais discutida e incentivada, né? Fomentada para que o nosso legado nas próximas décadas seja um planeta sustentável, não um planeta onde a gente esteja pensando: será que vai ter uma quarentena climática e milhões de pessoas vão morrer porque algumas décadas a gente não pensou e não planejou direito sobre isso? Então é esse tipo de reflexão que nós devemos urgentemente fazer e discutir com o setor público e privado para que as próximas gerações vivam, não apenas sobrevivam. Então é isso, muito obrigado a todos. Se precisarem de qualquer coisa ou dúvidas, eu estou aqui para isso. Meu contato é super fácil de achar também, Vinícius Gomes, APAC. Tem o número da APAC na internet, tem no site, todas as informações são bastante acessíveis. Então é isso, muito obrigado a todos, obrigado pelo convite, especialmente a professora Nalva, obrigado ao IF pela oportunidade e ótimo congresso a todos. Muito obrigado e parabéns pelo evento. Tchau, tchau.